Machado de Assis. Uma breve biografia. Joaquim Maria Machado de Assis. Amplamente reconhecido como o maior escritor brasileiro de todos os tempos, e um dos grandes nomes da literatura mundial. Nasceu no Rio de Janeiro em 21 de junho de 1839, e faleceu na mesma cidade em 29 de setembro de 1908, filho de Francisco José de Assis, um pintor e decorador de origem humilde, e de Maria Leopoldina Machado de Assis, lavadeira soriana. O escritor teve uma infância marcada por dificuldades financeiras e condições modestas. No entanto, foi justamente dessa base simples, unida a um talento nato e a uma capacidade incomum de observação da condição humana, que emergiu uma das mentes mais refinadas da história literária do Brasil. Machado de Assis viveu durante um período de profundas transformações no país, do Império à República, da escravidão à abolição, de uma sociedade agrária para uma cidade em processo de modernização. Assistiu de perto à evolução cultural, política e social da nação e soube traduzir em sua obra as complexidades desse contexto. O autor atravessou fases distintas. Iniciou no romantismo, migrou para o realismo e, em sua maturidade, desenvolveu um estilo inconfundível que transcendeu rótulos, marcado pelo humor sutil, pela ironia fina e por uma profunda análise psicológica. Ao longo de sua vida, escreveu romances, contos, crônicas, peças de teatro e poesias. Obras como Dom Casmurro, Memórias Póstumas de Brás Cubas, Quincas Borba e Esaú e Jacó tornaram-se clássicos estudados não apenas pela beleza formal, mas pela penetração psicológica e pela crítica social que contém. Machado não apenas descreveu personagens, mas dissecou suas motivações mais íntimas, revelando com frieza e humor as contradições, as vaidades e as misérias humanas. A seguir, vamos percorrer sua vida e obra em detalhes. Desde a infância humilde no Morro do Livramento, até o reconhecimento póstumo como um dos maiores mestres da literatura universal, Machado de Assis nasceu em uma chácara no Morro do Livramento, no Rio de Janeiro, então capital do Império. Seus pais viviam em condições modestas. O pai, Francisco José, trabalhava como pintor e decorador, enquanto a mãe, Maria Leopoldina, era lavadeira. Desde cedo, Machado conviveu com a simplicidade e as dificuldades da vida popular carioca. A infância foi marcada por perdas. Ainda jovem, Machado perdeu a mãe, e pouco depois, a madrasta que o havia acolhido. Era epilético, condição que o acompanharia por toda a vida, e gaguejava, o que reforçava sua timidez. Recebeu educação formal limitada, não chegou a frequentar escolas regulares de alto nível, mas aprendeu as primeiras letras com a madrinha, e mais tarde, frequentou aulas avulsas em escolas públicas. O jovem Machado também trabalhou como vendedor de doces, ajudante de tipografia e revisor de provas. Foi nesse ambiente de tipografias e livrarias que entrou em contato com livros, jornais e revistas, despertando seu interesse pela literatura e pelo jornalismo. Ainda adolescente, lia vorazmente autores portugueses, franceses e ingleses, absorvendo influências que mais tarde se refletiriam em seu estilo. O início da carreira de Machado de Assis coincidiu com sua entrada no mundo das letras como aprendiz de tipógrafo na imprensa nacional. Lá, teve contato com jornalistas e escritores influentes. Em 1855, publicou seu primeiro poema, Ela, no Marmota Fluminense. Seguiram-se outros textos em jornais e revistas, revelando desde cedo um gosto pela crônica, pelo verso e pela observação dos costumes. Durante a década de 1860, Machado tornou-se figura presente na cena literária carioca. Publicou seu primeiro livro de poesias, Crisálidas, seguido por Falenas e Americanas, que demonstram seu trânsito inicial pelo romantismo. Paralelamente, colaborava como cronista e crítico teatral, sendo respeitado pela precisão e inteligência de suas análises. Em 1869, casou-se com Carolina Augusta Xavier de Novaes, portuguesa culta e refinada, que se tornaria sua companheira até a morte dela em 1904. Carolina foi fundamental na vida de Machado, oferecendo-lhe apoio emocional e intelectual. Nos anos 1870, Machado de Assis começou a publicar seus primeiros romances de viés romântico, Ressurreição, 1872, A Mão e a Luva, 1874, Helena, 1876, e Yaya Garcia, 1878. Nessas obras já se percebem traços de seu talento para explorar a psicologia dos personagens. Embora ainda sob forte influência do romantismo e das convenções narrativas da época, sua atividade jornalística permaneceu intensa. Escrevia crônicas semanais e artigos de opinião, mantendo diálogo constante com o público. Ao mesmo tempo, consolidava-se como figura central no meio literário do Rio de Janeiro. O grande ponto de virada na obra de Machado veio em 1881, com a publicação de Memórias Póstumas de Brás Cubas.
Nesse romance, o narrador é um defunto que relata sua vida e reflexões. A estrutura fragmentada, o uso de digressões, a ironia corrosiva e a crítica social marcaram uma ruptura com a narrativa romântica tradicional. O livro é considerado o marco inicial do realismo no Brasil. Seguiram-se Quincas Borba 1891 e Dom Casmurro 1899, que consolidaram sua reputação. Nessas obras, Machado mergulha na psicologia dos personagens, explorando temas como ciúme, ambição, loucura e autoengano. Sua prosa se torna mais concisa, carregada de subtexto e ambiguidade. No campo do conto, Machado se destacou igualmente. Narrativas como O Alienista, Missa do Galo, A Cartomante e O Espelho revelam seu domínio da forma curta, sempre com observação aguda e finais surpreendentes. No início do século XX, já consagrado como o maior escritor do país, Machado publicou Esaú e Jacó, 1904, e Memorial de Aires, 1908. Essas obras mostram um autor ainda mais introspectivo, preocupado com as mudanças da sociedade brasileira e com as reflexões sobre o tempo e a memória. A morte de Carolina em 1904 abalou profundamente Machado, que viveu seus últimos anos solitário, sofrendo com crises de saúde e melancolia. Mesmo assim, manteve a produção literária e a presidência da Academia Brasileira de Letras ABL, instituição que ajudou a fundar em 1897 e que liderou até sua morte. O estilo de Machado de Assis é marcado pela sutileza, pela ironia fina e pela capacidade de dissecar a alma humana. Ele explorou temas universais, vaidade, ciúme, ambição, hipocrisia, ilusões e desencantos. Sua narrativa, muitas vezes em primeira pessoa, estabelece um diálogo direto com o leitor, quebrando a quarta parede e tornando-o cúmplice das histórias. No campo da linguagem, Machado fez uso magistral do português, sem recorrer ao excesso ornamental. Sua prosa é econômica, precisa, mas cheia de significados ocultos. A influência de Machado de Assis ultrapassa fronteiras. Sua obra é estudada em universidades no Brasil e no exterior, traduzida para dezenas de idiomas e comparada a gigantes como Shakespeare, Cervantes e Flaubert. Autores modernos como Carlos Drummond de Andrade, Rubem Braga, Dalton Trevisan e Mia Couto reconhecem sua importância. No Brasil, Machado se tornou símbolo de inteligência literária e exemplo de superação de barreiras sociais. Sua trajetória prova que talento e perseverança podem transcender limitações de origem. Assim se encerra esta breve biografia de Machado de Assis.